Eu louvo a Deus porque nós estamos, irmãos, tudo que nós temos buscado ao Senhor aqui, temos falado aqui nesses dias, né? Dizendo que a sua vida ela não é só sua, mas ela é tudo que você pode dar, né? Ela é tudo que você pode dar. E quando eu falo isso, eu lembro de um homem chamado José. José é o homem que criou Jesus. José foi o homem que criou Jesus. E José foi muito interessante porque José, quando Maria falou que estava grávida, ele certamente deixou Maria, né? Deixou Maria, e ele não foi canalha, porque se ele fosse canalha, ele ia lá no Sinédrio e ele ia lá e entregava Maria para o Sinédrio, Maria ia ser apedrejada, mas ele não fez isso, né? Ele não foi lá entregar Maria para o Sinédrio, ele simplesmente se afastou, achou que foi traído, achou que foi enganado, achou que... Eu creio que ele deve ter pensado isso, porque ele deixou Maria. Mas à madrugada o Senhor veio em sonho para ele e disse: José, cria um menino para mim, José. Ou seja, José, o menino não é seu, mas cria um menino para mim, José. Faz essa força, dá essa força, cria um menino para mim, José. E a Bíblia diz que José criou o menino. Ele criou o menino, e tudo que Jesus aprendeu até os 30 anos, ele aprendeu com José. Por isso que ele tinha capacidade de fazer perguntas. Quando ele tinha 12 anos, que ele foi no templo, ele fazia perguntas. Por que ele fazia perguntas? Porque ele era um menino cheio do Espírito e um menino instruído por José. José instruiu a criança Jesus, o menino Jesus, não é? E perceba que dali por diante Deus começou a falar só com José. Jesus falava com José, ou melhor, Deus falava com José. José pega o menino e leva para o Egito. José traz o menino de volta. José até chegou a dizer: Senhor, se eu voltar agora, capaz de Herodes matar o menino, tá bom, não volta agora não, José, vai então para Nazaré. E aí começou, irmãos, começou um grande relacionamento de Deus e de José. Por quê? Porque Deus e José começaram um grande relacionamento, porque José foi criar o filho que não era dele, né? Eu quero dizer uma coisa para você: se você nesses dias gastar tempo para criar aquilo que não foi você que gerou, mas você vai se responsabilizar por isso. Tem coisas que não foi você que gerou, mas você vai se responsabilizar por isso. Você vai buscar a face de Deus por isso. Você vai buscar a presença de Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém está dizendo aqui o quê? Deixa eu ver aqui, vamos parar de falar. O áudio está perfeito, mas a tela está embaraçada. Ah, irmão, não sei, aí eu não sei. Aí eu não sei se a tela está embaraçada. A minha tela aqui está boa, está muito boa aqui para mim. Não sei como é que está aí com vocês. Mas amém, você está ouvindo? Não precisa ver, quem aparece aqui sou eu. Se está ouvindo, está melhor, a melhor coisa do mundo. O negócio aqui é ouvir, não precisa ver não. Se não dá para ver, ouça o que eu estou dizendo, já vai te ajudar. É que muita gente usando internet no mundo inteiro, né? As internets não estão aguentando. Mas é isso aí, a nossa internet que é muito boa, mas está bem complicado, né? Então vamos lá, vamos limpar a tela aqui, vamos ver se é da tela. Pronto, desembaraçou a tela? Desembaraçou? Melhorou? Oh, pode ser que melhorou, né? Então vamos lá. Então, queridos, veja bem, nós estamos vivendo, eu estou falando aqui toda semana, todo dia ao meio-dia eu faço essa live, todo dia ao meio-dia eu faço essa live. Então veja bem, queridos, o que é que nós falamos esses dias? A luz da gasolina acendeu. Aquela luz do painel, aquele tanquezinho que está no painel do seu carro, quando ele acende, ele está dizendo que você precisa reabastecer. Né? Ontem, antes de ontem, eu até postei, né, a profecia do pastor David Wilkerson. Eu já estive na igreja dele, na Times Square, em Nova York. Já estive lá na igreja dele, já assisti reunião lá. Não estive com ele quando ele estava vivo, mas eu estive na igreja dele, estive com os pastores dele. Em 1986, meu Deus, 86, são 34 anos atrás, David Wilkerson soltou essa profecia. Eu vejo uma praga vindo ao mundo e os bares, igrejas e governo irão se fechar. A praga irá golpear Nova York e irá sacudi-la como nunca aconteceu. E se você perceber hoje, Nova York é o lugar com mais pessoas contaminadas pelo vírus Covid-19, e está vivendo um caos a cidade de Nova York, né? O mundo inteiro está vivendo um caos, mas principalmente a cidade de Nova York.
E como nunca aconteceu, essa praga irá forçar cristãos a orarem incessantemente até se tornarem radicais e se voltarem às suas Bíblias. Pronto! David Wilkerson profetizou isso em 1986 e é isso que nós estamos promovendo desde o primeiro dia que o governo estabeleceu que deveria ser fechado algumas coisas. Desde o primeiro dia, de 15 de março para cá, nós começamos a nos trancar. Eu estou trancado nesse quarto aqui, só saio daqui para comer alguma coisa quando não estou em jejum, para dormir, para conversar um pouquinho com a minha casa, senão eu fico doido também, conversando com irmãos, fazendo pequenas reuniões com a liderança, ouvindo meus pastores. Nesse momento não consigo atender ninguém, não consigo conversar com ninguém, também não quero ouvir mais nada, eu só quero ouvir a Deus nesses dias. Então, David Wilkerson, ele profetizou isso em 1986. Eu vejo uma praga vindo ao mundo e bares, igrejas e governos irão se fechar. A praga irá golpear Nova York, irá sacudi-la como nunca aconteceu. Essa praga irá forçar cristãos a orarem incessantemente até se tornarem radicais e se voltarem às suas Bíblias. Olha, veja isso. E arrependimento será o clamor do homem de Deus nos púlpitos. E como resultado de tudo virá o terceiro grande despertamento que varrerá a América e o mundo. Nós estamos falando disso, irmãos. Nós estamos falando disso há muito tempo. David Wilkerson profetizou isso há 34 anos atrás. Pastor ali em Nova York, na Times Square. Eu já estive na igreja dele, como já falei para os irmãos. Então é tudo isso que nós estamos falando nesses dias. David Wilkerson profetizou há 34 anos atrás e nós cremos que faz muito sentido para esses dias. E é exatamente o que nós estamos falando aqui. Nós estamos dizendo, no meio da praga, no meio do vírus, que virá um grande despertamento. As pessoas estão buscando a Deus, as pessoas querem Deus, as pessoas estão mergulhadas nas Escrituras, irmãos. Elas estão mergulhadas nas Escrituras, mergulhadas na presença e na santidade de Deus. Amém? 1986. Você quer que eu repita a profecia? Tá lá no Instagram, no meu Instagram, depois você entra lá. Eu vou postar ela no tag hoje. Você entra lá, tá lá. Amém? Então, quando eu e você, como José, pai de Jesus, nós nos colocamos para criar aquilo que não foi a gente que gerou. Não foi José que concebeu Jesus, foi o Espírito de Deus. Mas você está disposto a largar o que você está concebendo na carne? Amém? Essa é a palavra. Você está disposto. Você está disposto a largar, vou marcar aqui, a largar o que você está gerando na carne para cuidar do que foi gerado no Espírito. É uma pergunta. É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Você está disposto a largar aquilo que você gerou na carne para cuidar daquilo que está gerando no Espírito? Que Deus está gerando no Espírito? Por quê? José, não foi José que concebeu Jesus. Jesus foi concebido no Espírito. Não foi José que colocou uma semente no ventre de Maria. Não foi. Mas o Espírito visitou ele, o Senhor visitou ele de madrugada e disse: José, cuide do menino. O seu propósito, José, é cuidar daquilo que foi gerado no Espírito. José, eu vou repetir, o seu propósito é cuidar daquilo que foi gerado no Espírito. Mas para isso, José, você tem que soltar tudo que você está tentando gerar na carne. Tudo que você está tentando gerar na carne não faz sentido nesses dias. Não faz sentido nesses dias. Amém? Não faz sentido nesses dias. Então comece a soltar tudo que está sendo gerado. Por favor, chame as pessoas. Por favor, eu estou pedindo para você. Irmãos, não estou atrás de seguidor. Eu quero que as pessoas ouçam as profecias. Porque depois que acontece, está todo mundo colocando a profecia do David Wilkerson agora. Depois já aconteceu, está acontecendo. Mas quando o profeta fala, não faz sentido. Quem sabe quando o David Wilkerson falou isso, não fazia sentido. Por quê? Porque o mundo estava vivendo a bênção. O mundo estava, a bolsa de valores estava lá em cima. Estava tudo bem. Quando Amós profetizou que a tenda de Davi, que o tabernáculo de Davi seria reconstruído, não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque a tenda de Davi, o tabernáculo estava de pé, ou melhor, o templo estava de pé. Quem governava Israel era o rei Uzias. O rei Uzias governava Israel. Israel estava tudo bem com Israel. E aí Amós vem e diz: olha, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi. Você está doido? Vai restaurar o tabernáculo para quê? Não precisa.
Não é? Veja bem, irmão, quando você profetiza parece que não faz sentido. Quando o povo é levado para o exílio em Israel, o povo é levado para o exílio em Israel, de Israel para o exílio na Babilônia, né? E sabe quem era o profeta na época? Era Jeremias. Deus tira o povo através de Nabucodonosor e leva para a Babilônia. Sabe quem é que fica em Israel profetizando no meio do caos, no meio das dificuldades, no meio das necessidades, no meio dos problemas? Jeremias. E Jeremias profetiza o quê? Vai ficar bom, Deus vai levantar pastores segundo o seu coração, Deus vai restaurar Israel, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. A minha pergunta é, fazia sentido quando Jeremias profetizava? Não fazia, porque o cenário era de caos e a profecia era de bênção. Assim são os profetas de Israel, irmãos. Eles profetizam, os profetas de Deus, eles profetizam no tempo do caos, eles profetizam restauração. No tempo da bonança, eles profetizam o caos. E aí você fica, mas não faz sentido. O profeta é semelhante a um estilista de moda, ele está sempre numa estação na frente. Ele está no inverno profetizando a roupa do verão. Amém? Então nesses dias que nós estamos vivendo profecias que foram ditas por muitos homens abençoados e abençoador. O homem David Wilkerson era um homem radical nas escrituras, radical no propósito, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que colocou a Times Square em ordem, colocou a Manhattan em ordem com a pregação do Evangelho. Então nesses dias o que é que nós precisamos? Ouvir as profecias que foram ditas e trabalhar segundo as palavras de Deus. Profeta do caos, nós não precisamos desse momento. Nós não precisamos de profeta do caos. O caos já está instalado. Nós precisamos de profetas de restauração. Amém? E para falar isso, eu quero ler 1 Pedro. Abra comigo 1 Pedro. 1 Pedro. Isso, chama mais gente, por favor. Chama mais pessoas. Chama seus amigos aí no Instagram. Vai lá, sai um pouquinho. Chama todo mundo. Vem para cá, Brasil. Nós queremos ministrar a palavra de Deus. A minha fome aqui não é de seguidores, é de que mais pessoas ouçam o Evangelho. Estamos buscando uma saída, e a saída está no Senhor. A saída não vem da direita nem da esquerda, ela vem do alto. E eu quero louvar o Senhor, agradecer ao senhor presidente, que ontem, de uma forma clara, de uma forma espontânea, falou sobre o jejum, pediu o jejum na porta do Palácio da Alvorada e pediu o jejum enquanto dava entrevista na Jovem Pan. Nós louvamos ao Senhor por essa palavra, uma autoridade, nós nunca tivemos isso no Brasil, uma autoridade maior, um chefe de Estado, um presidente da República vai ao público e pede para aqueles que amam a Deus jejuar e orarem. Quando a gente soltou isso aqui, todo mundo disse, isso é louco, não quer fazer isso, a igreja que precisa orar. Não, todos precisam acordar, o Brasil precisa acordar para Deus. Amém? E você que se diz evangélico, que diz que carrega a presença de Deus, é você que tem que aprovar isso, é você que tem que sair do seu gueto religioso, da sua denominação religiosa, da sua cabeça religiosa e ir para as ruas, amém? E orar e chorar para que Deus levante nessa nação bênçãos de Deus, amém? Deus está levantando profetas e não justiceiros, é isso mesmo. Quem faz justiça com as próprias mãos, irmão, é justiceiro. Isso aqui não é a milícia gospel, não. Isso aqui não é a lava-jato gospel, não. Amém? Amém? Não é. Nós precisamos de intercessores. Intercessores nesse momento. Intercessores. Homens que vão para as torres chorar por homens em pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Homens como José de Arimateia. Viu? Homens como José de Arimateia. José de Arimateia, quando Jesus morreu, meu irmão, essa palavra é muito forte. Essa palavra, José de Arimateia, depois você lê Lucas 23, 50 a 51. Depois você lê Lucas 23, 50 a 51. José de Arimateia, ele era um dos homens, era um religioso, era ali um chefe do Sinédrio. Ele era justo, a Bíblia diz que ele era justo, ele era bom. E ele não tinha concordado com a decisão e nem com os atos dos líderes religiosos em prender e matar Jesus. Ele vai diante de Pilatos e diz, me dá o corpo. José de Arimateia, amém? Vamos ler Lucas 23, 50 a 51. Depois eu leio Pedro. Mas deixa eu parar aqui em Lucas 23, 50 e 51. José de Arimateia vai diante de Pilatos e diz, me dá o corpo.
Pilatos, eu reivindico o corpo. José de Arimateia pediu o corpo de Cristo, irmãos. E o corpo estava morto. Todo mundo quer o corpo vivo, porque o corpo vivo faz milagres. O corpo vivo multiplica alimento. O corpo vivo transforma, amém? Transforma vidas, cura pessoas. Mas o corpo morto, o que é que o corpo morto faz, irmãos? O corpo morto não faz nada. O corpo morto não tem atitude, não tem ação. Mas José de Arimateia disse, me dá o corpo, Pilatos. Ele reivindicou o corpo. Cadê os profetas nesses dias que vão reivindicar o corpo? Não para eles. Cadê os homens que vão investir no corpo morto? Sabe quem é que investe no corpo morto? Um dia o Senhor me perguntou, Luiz, você está disposto a investir no corpo morto? Você está disposto a chorar por pessoas em pecado? Você está disposto a dar a sua vida em resgate a quem está na corrupção, quem está no adultério, quem está em mentira? Você está disposto a entregar a sua vida como um sacrifício vivo? Como eu pedi que você seja um crucificado com Cristo, a minha pergunta é, você está disposto a fazer isso? José de Arimateia fez, irmãos. José de Arimateia fez, ele disse, me dá o corpo, Pilatos. Ele foi pedir o corpo para Pilatos. Sabe quem é que investe no corpo morto? Investe no corpo morto quem acredita que o corpo vai ressuscitar. Quem não acredita que o corpo vai ressuscitar, fica batendo no corpo morto. Quem não acredita que o corpo é capaz de ressuscitar, fica malhando o corpo morto. Amém? Fica desgraçando o corpo morto. Amém? Fica arrebentando o corpo morto no meio. Se o corpo está morto, ele precisa de intercessão. Não precisa bater no corpo morto, ele já está morto. Amém? Não precisa bater, não precisa malhar o corpo morto, ele já morreu. Nós precisamos interceder pelo corpo, desatar o corpo que está sendo ressuscitado. José de Arimateia, um homem bom, justo, que não concordava com os atos e nem com as práticas, nem com as palavras do sinédrio religioso que mandou matar Jesus. Mas aquele homem entrou, não em justiça própria, mas ele entrou diante de uma autoridade e pediu, me dá o corpo morto. Sabe, quem é que investe no corpo morto? A minha pergunta é, você está aqui comigo? Então levante sua mão e diga, eu quero investir no corpo morto. Eu vou chorar pelo corpo que precisa de restauração. Eu não vou me alegrar com a injustiça. O amor não se alegra com a injustiça. Eu não vou me alegrar com nenhum tipo de injustiça. Pecado é pecado, crime é crime, precisa ser pago. O pecado Jesus pagou na cruz, mas o que nós precisamos dar a César aqui, nós temos que dar a César. O que é para dar a César, dar a César. O que é para dar a Deus, dá a Deus. Amém? Por isso você não pode confundir pecado com crime. Crime é uma coisa, pecado é outra. Amém? Louvado seja Deus. Tem pecado que não é crime. Tem crime que é crime e que é pecado. Amém? Tem pecado que não é crime. Não é crime na lei legal. É na lei moral de Deus. Porque pecado ofende a moral de Deus. Amém? Vamos lá. José de Arimateia pediu o corpo morto. Ele disse, me dá o corpo morto. Sabe o que ele fez com o corpo? Ele lavou o corpo. Isso, ele lavou. José de Arimateia lavou o corpo. Sabe o que é que José de Arimateia fez mais? Ele perfumou o corpo. Sabe o que é que José de Arimateia fez? Perfumou o corpo. Sabe o que ele fez ainda? Ele envolveu o corpo no lençol de linho fino. E aí eu tenho que me lembrar de Apocalipse 19:7, que diz que linho fino são os atos de justiça dos santos. Então cadê os homens, cadê as mulheres que vão investir no corpo morto de Cristo? Cadê os homens e cadê as mulheres? Aonde estão eles? Que vão reivindicar, Senhor, me dá esse corpo morto. Essa igreja que se perdeu, esses pastores que se perderam, esses políticos que se perderam, esses empresários. Senhor, dá para mim remir. Eu vou remir com a minha oração, com a minha intercessão. Amém? Eu vou remir com a minha oração e com a minha intercessão, Senhor. Eu vou orar por esses homens, eu vou pedir misericórdia por esses homens, eu vou chorar por esses homens. Então eu quero pedir para você, não bate no corpo morto. Chora pelo corpo morto. José de Arimateia, sabe o que ele fez? Ele lavou o corpo, perfumou o corpo e ele envolveu o corpo no lençol de linho. Sabe quem é que investe no corpo que está morto? Aquele que acredita que ele vai ressuscitar. Sabe quem investe no corpo que está morto? Aquele que acredita que ele vai
ressuscitar. Eu acredito que a igreja brasileira vai ser restaurada para a glória de Deus. Nós, os pregadores e pastores, vamos ser tocados, como disse David Wilkerson em 1986, quando ele liberou essa profecia, que nós buscaríamos a Bíblia, buscaríamos a presença de Deus. Alguns já fazem isso, graças a Deus, mas aqueles que não faziam vão mergulhar nas Escrituras, vão mergulhar na palavra de Deus. Amém? Vão, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém está dizendo aqui, cara, ouvi, não dá para ler, se você... Não estou ouvindo, não dá para ler. Não dá para ler, tá, gente? Não manda muita coisa porque eu não consigo ler, eu estou pregando. Era bom que você parasse de escrever, né? E ouvisse o que eu estou dizendo. Enquanto você está escrevendo, você não presta atenção, não. E aí você não ouve, querido. E aí a gente fica perdendo tempo aqui, porque você tem que parar de ouvir. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Então vamos lá. Você está disposto a investir no corpo morto? Você está disposto a gastar sua vida pelo corpo morto? Você está disposto a dar a sua vida pelo pecado do outro? Você está disposto... Há um tempo atrás, há 1 ano e meio atrás, eu estava com uma tendinite nesse ombro. Eu estava na selva do Peru, com a equipe do pastor Alexandre Muracava, que é o coordenador da Missão Peru. Eu estava lá, nós estávamos em 13 pastores, dentro de um barco. Ficamos 6, 7 dias na selva. Nós temos uma base de missões dentro da selva do Peru, temos um barco lá. E eu estava com uma dor terrível nesse braço. Eu não conseguia fechar os dedos, de tanto segurar o microfone. Hoje eu já tenho aquele, mas aí não consigo usar ainda, minha mão fica solta. Meu Deus, me ajuda. Então, queridos, veja bem. Eu estava com uma dor terrível, tomando analgésico para poder dormir, no meio da selva. De repente, chegamos em casa, fui procurar um ortopedista, ele me examinou e disse: Luiz, pastor Luiz, você está com uma tendinite que está atacando a sua cervical, de algum esforço repetitivo. E eu disse: é do microfone, porque é do microfone da pasta que eu penduro aqui. Aí ele disse: então para de usar essa pasta, não pendure mais nada no seu ombro e vê se muda o microfone. Porque a gente, na hora que está pregando, segura o microfone assim, aperta e esquece que tensiona todos os seus músculos. E fui. Aí ele disse: olha, eu vou fazer uma osteopatia, vou dar 1 semana de osteopatia, 2, vou fazer fisioterapia, mas agora eu vou dar uma injeção para tirar a dor do senhor, tá bom? Eu disse: tá bom, doutor. Aí já estava tirando a camisa assim, levantando para tomar a injeção. Ele disse: não, baixe as calças. Eu digo: mas doutor, tá doendo aqui, ó. Ele disse: não, mas você vai tomar a injeção aqui nas suas nádegas. E eu baixei a calça para tomar a injeção, me virei, ele foi preparando a injeção. E então veio em mim a palavra do Senhor. Eu não sei como você é, mas comigo a palavra de Deus vem sempre nos momentos difíceis. Sempre que Deus angustia meu coração, vem nos momentos aí. E aí quando veio a palavra, que eu sinto o amor de Deus, assim, exalando dos meus poros, exalando dos meus olhos, eu começo a chorar. Agora você imagina a cena. O médico está atrás de mim com a injeção na mão. Eu com as calças baixas chorando para tomar a injeção. O médico pensou que eu estava com medo. O enfermeiro olhou para mim e disse assim: ô pastor, fica tranquilo, não vai doer nada não. Eu disse: não, eu não estou chorando por isso. Eu estou chorando porque Deus está falando comigo. Ele disse: é pastor, Deus está falando com o senhor? Eu digo: está, aqui e agora. Ele disse: Deus fala assim a qualquer hora? Eu digo: a qualquer hora, qualquer momento. Assim, com as calças baixas mesmo, eu digo: Deus gosta de falar quando as calças estão baixas. Aí ele disse: e o que é que Deus está falando, pastor? Eu disse: Deus está falando que Ele está levantando no mundo uma qualidade de homens e de mulheres, uma qualidade que está sã, que não está doente, que está sã e que vai tomar o remédio pela parte doente. Uma parte do corpo sadia está tomando remédio pela parte doente do corpo. Uma parte sadia do corpo está tomando remédio pela parte doente. Eu comecei a chorar, porque isso foi uma conversa que eu tive com os irmãos que eu respeito muito, na igreja que eu sou pastor. E foi muito forte, porque o Senhor começou a dizer assim: Luiz, eu estou levantando homens e mulheres, intercessores como nunca, homens que vão mergulhar nas Escrituras, vão chorar demais, Luiz. Você está disposto, Luiz? Você está disposto a ser um José de Arimateia, investir nos corpos mortos? Você está disposto a comprar sua passagem para ir salvar uma igreja? Você está disposto para comprar sua passagem e atravessar o oceano para ir lá salvar uma nação? Investir do seu bolso? Você está disposto? Eu digo: estou, Senhor.
Ele diz, porque eu só posso entregar o meu corpo, não para quem prega, não, eu só posso entregar o meu corpo para quem chora, para quem intercede, para quem lava o corpo, para quem perfuma o corpo e para quem está disposto a envolver o corpo no lençol de linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Luiz, eu estou disposto a entregar o meu corpo para muitos homens e mulheres desta nação, que vão tocar esta nação com a minha glória. Então se prepare, Deus está levantando esses homens e mulheres que vão investir no corpo morto de Cristo, vão investir em pessoas que ninguém mais dá valor, vão investir em pessoas que pessoas incomuns, improváveis. É a hora dos improváveis nesses dias, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a minha oração é: tome a injeção pela parte que está doente, tome a injeção pela parte que se perdeu. Isso, irmão, sua vida não é só sua, mas ela é tudo que você pode dar aos outros. Deus está disposto a te dar dinheiro se você quiser ser provisão para quem não tem provisão. Deus está disposto a te dar lágrimas para se você quiser ser choro para quem não tem choro. Deus está disposto a te levantar, colocar a lâmpada no alto para que você ilumine todos os que estão na casa, para que você traga uma cultura de amor, para que você estenda as mãos e não o dedo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus está levantando em todo o mundo, em todo o território mundial. Deus está levantando homens e mulheres que vão chorar pelo corpo morto. Eu vou bater nisso aqui todo dia, porque a palavra de Deus não mente, a palavra de Deus não engana. A palavra de Deus é firme, é eficaz, é mais poderosa. Ela separa a alma do espírito, e é isso que o Senhor está fazendo em nossa vida nesses dias. Então, querido, se prepare, o melhor de Deus está por vir. Como essa profecia de David Wilkerson de 1986, a praga se instalou no mundo, os bares estão fechados, a igreja está fechada, os governos irão se fechar, o golpe está pronto. Sim, aí qual é o que nós temos que fazer? Nós temos que mergulhar nas Escrituras, vamos nos tornar homens radicais da Bíblia, homens radicais no arrependimento, homens radicais que vão clamar Deus nos púlpitos, nas mesas, nas praças. E o resultado disso, sabe qual vai ser? Virá um terceiro grande despertamento sobre o planeta Terra, irmãos. David Wilkerson profetizou isso em 1986. Outros pregadores profetizaram, e chegou os dias, estamos nesses dias. Domingo agora vamos levantar um jejum nacional, vamos levantar um jejum nacional, vamos ficar juntos em oração, em nome de Jesus Cristo. A luz do painel acendeu, provando e mostrando que nós precisamos ser reabastecidos. A luz acendeu. O painel acendeu dizendo: eu preciso ser tocado. Minha casa, eu conversando com a minha esposa, com meus filhos, está muito gostoso o que Deus está fazendo, está perigoso, meu Deus, parece o caos, parece o fim, não é? E eu estou pedindo para você, eu estou aqui vindo como um profeta, e você julgue a profecia, pode julgar, porque a profecia é para julgar mesmo, você não pode julgar é o profeta, a profecia você pode julgar, amém? O profeta você não julga, você julga a profecia, amém? Eu vou falar e você julga. Se você estiver disposto a investir no corpo morto, Deus vai te possuir. Ele não vai só te usar não, Ele vai te possuir. Se você estiver disposto a, como José de Arimateia, como Nicodemos, que foram lá colocar especiarias no corpo morto, quando o corpo não poderia mais ser utilizado, quando o corpo não poderia mais fazer milagres, quando o corpo parou, José de Arimateia foi lá e disse: eu quero o corpo, dá o corpo para mim. E José de Arimateia investiu no corpo morto. Investir no corpo morto de Cristo. Você está disposto a investir no corpo morto de Cristo? Você está disposto a ser a parte sadia, mas você está sadio para isso? Está sadio? Você está disposto a ser a parte sadia que vai tomar o remédio pela parte doente do corpo? Você está disposto? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Senhor está me falando aqui agora, julguem isso, que logo eu vou a Brasília. Eu não sei fazer o quê. Eu não tenho interesses políticos nenhum, não sou de partido nenhum, sou um pastor que quer ganhar almas, que quer manifestar o reino de Deus. Mas o Senhor está dizendo para mim, logo eu vou te levar em Brasília. Há dias atrás era para mim ir participar de um culto, de um café, e o Espírito Santo diz: não é o momento.
Não vá, não é o momento, recue. Recue agora para ter autoridade depois. Então eu estou entendendo que esses dias é os dias de autoridade de Deus. Deus vai levantar homens e mulheres que vão chorar pelo corpo morto. Vão chorar pelo corpo morto. Eu convoco você para ser um José, um pai de Jesus. Você vai criar aquilo que não foi você que gerou. Ou seja, você vai trocar aquilo que você poderia ter gerado na carne para criar aquilo que Deus está gerando no Espírito. Quero declarar sobre a sua vida. Virá uma onda, sim, irmãos. Virá uma onda de homens e mulheres dispostos a cuidar daquilo que Deus está fazendo. Eu quero demais. Eu quero demais. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando eu estou pregando aqui, deixa eu falar bem claro para você. Deixa eu ser bem claro. Esses dias, o meu nome foi usado aí na internet por um irmão que eu amo demais. Esse irmão eu amo demais. Deus sabe o quanto. É um precioso homem de Deus. Tem um coração lindo. Um coração lindo esse homem tem. Eu conheço de chorar junto já. Eu não sei porque que ele envolveu meu nome nisso, mas amém. Eu não vou também discutir. E também não vou aqui me defender. E quando eu estou pregando aqui, irmão, eu não estou pregando para ele. Eu quero deixar bem claro isso. Eu não prego mensagem encomendada para ninguém, meu irmão. Eu estou pregando uma coisa que eu sempre acreditei nela. Eu sempre acreditei nisso desde que sou pastor. Eu sempre acreditei que o amor, ele triunfa sobre tudo. Né? Que o amor não se alegra com a injustiça. Pecado é pecado, crime é crime. Mas eu não estou aqui me defendendo, irmãos. Eu não estou usando a internet para me defender, não. Eu estou pregando o Evangelho. É nisso que eu creio. Né? Quem sabe daqui a pouco eu e esse irmão vamos nos encontrar, vamos nos abraçar. Eu não sei por que envolveu meu nome. Eu estou inocente, eu não sei por quê. Né? Não sei de nada disso que foi dito aí por ele. Mas, amém. Eu amo esse irmão diante de Deus. Deus sabe como eu o amo. E gostaria de estar perto e poder dizer isso para ele olhando nos seus olhos. Mas, amém. Um dia Deus vai preparar isso. Que as pessoas ficam me ligando, você não vai se defender? Eu disse, não vou. Quero meus filhos quiseram fazer alguma coisa, meus pastores, os advogados aqui da igreja, eu disse, não. Nosso negócio é com Deus, nós vamos para o altar do Senhor. E eu não, nesse momento, né, eu não quero me distrair. Irmãos, eu não quero me distrair. Tem um texto na palavra de Deus, é muito sério, né? Muito sério esse texto. Ele está lá em, se eu não me engano, 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 31. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24 a 31. Quando Samaria foi sitiada pelos sírios. Os sírios sitiaram Samaria, né? E era porque era estratégia de guerra, né? Eles cercavam uma cidade, os poços ficavam fora, as plantações ficavam fora, a cidade morria de fome e de sede. Então eles estavam fazendo isso. E aí a fome era tão grande dentro da cidade que as crianças, uma mãe procurou o rei e disse, rei, me ajuda aqui. Ontem eu e essa mulher combinamos que a gente ia comer o filho dela cozido ontem. E hoje era para comer o meu ontem, era para comer o dela hoje. E nós comemos o meu ontem, hoje ela não quer matar o dela. Eles estavam comendo seus próprios filhos, eles estavam se devorando a si mesmo. O próprio rei rasgou suas vestes e disse, amanhã eu vou mandar matar Eliseu. Reis contra profetas, profetas contra os reis, pessoas comendo, se devorando, se gladiando. Judson falou isso, o Judson de Oliveira. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a cidade está sitiada, as pessoas têm por hábito se gladiarem e se mutilarem e se devorarem umas às outras. Nós não vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós entendemos que a cidade está sitiada. Nós vamos juntar as nossas forças para atacar esse vírus. Vamos juntar a nossa força para atacar esse vírus. Então não espere mais de mim. Não espere. Eu não vou fazer nada, não vou me defender. Por quê? Porque, irmão, a palavra de Deus, ela fala por nós, né? Os nossos frutos estão aí para todo mundo ver, né? Sou um homem, estou aqui com a minha esposa, com os meus filhos, né? Um homem cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de esquisitice, mas um homem que ama Jesus e que chora todo dia pedindo misericórdia. É alguém que Deus tirou das drogas, tirou da prostituição, transformou a vida, né? Eu vim da favela, eu não vim do seminário. Eu não fui feito sala de aula, eu fui feito na foice, no facão. Eu fui feito nas ruas. Eu aprendi a pregar o evangelho nas ruas, falando, curando feridas dos outros. E é assim que nós vivemos. E é isso mesmo. Não se ofenda. Amém? Não se ofenda. Isso, filha. Minha filha está falando aqui, pai, não se ofenda. Eu não me ofendo diante de Deus. Não fiquei com raiva. Fiquei triste.
triste a gente fica porque a gente tem sentimento, né? Tem alma. E se viesse de alguém assim que a gente não ama, que a gente não conhece, que a gente não tinha relacionamento, tudo bem. Mas alguém que a gente ama, conhece a vida, conhece a casa, machuca. Machuca. Mas o Senhor disse que são os de perto que machucam mesmo, né? Então tá bom, deixa Deus trabalhar. Eu não sei o que Deus quer com isso, mas nós vamos para frente. Vamos lá, vamos pregar o Evangelho. Então vamos lá. Paraná. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Eu vou ler em duas versões, tá bom? Porque eu gosto de uma versão que é mais prática e a outra mais erudita, né? Eu gosto daquela mais velha que assim mexe com a cabeça da gente, né? 1 Pedro. Oh meu Deus, cadê? Onde é que é 1 Pedro, pastor? É antes de 2 Pedro, meu filho. 1 Pedro é antes de 2 Pedro, né? Vamos lá. Meu Deus, estou em Lucas. Essa Bíblia não tem Pedro não, gente? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 10. Eu vou ler em duas versões. Primeiro eu vou ler na minha, que eu costumo pregar com ela. Diz assim, ó, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. É isso? 1 Pedro 1, 10. Desta salvação inquiriram e indagaram. Não, vou ler o versículo 8 para ficar mais claro. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com gozo inefável e cheio da glória, recebendo o fim objetivo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Desta salvação inquiriram e indagaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, indagando qual o tempo e qual a ocasião que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento que a Cristo havia de vir e sobre as glórias que os seguiriam, os quais foi revelado que não para si mesmo, mas para vós eles ministravam estas coisas que agora vos faço anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Até os anjos desejam saber o que a igreja está sabendo, irmão. Até os anjos desejam saber isso, sabia? Agora eu vou ler numa tradução mais prática aqui para a gente pegar. 1 Pedro 1, versículo 8. Embora nunca tenha visto, vocês amam, e ainda não vejam agora, creram nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa, pois estão alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo que neles estava, o predizer o sofrimento de Cristo, a sua grande glória posterior. Ou seja, vinha o sofrimento e depois vinha a glória posterior. Foi-lhe dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado ao céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Você está entendendo? Você está de mão de algo tão maravilhoso que nem os anjos sabem. Os anjos não sabem, pastor? Não sabem. Pastor, está na Bíblia isso? Claro que está. Você acha que eu ia falar uma coisa que não está na Bíblia? Está em Efésios capítulo 3. Olha Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, a riqueza insondável de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Acorda, Brasil, olha aqui para mim. É só que a gente começa a pregar a Bíblia, sai todo mundo. Tinha 7.700 pessoas agora, rapaz. Eu comecei a pregar a Bíblia, saiu 700 pessoas. A Bíblia assusta você. Que coisa linda.
muito legal isso. Perdão, irmão, perdão a chocarrice aqui, mas é que eu fico pensando, a gente começa a pregar a Bíblia, as pessoas ficam pensando, a gente começa a falar da Bíblia, as pessoas saem tudo. Sai tudo. Amém, querido? Para de escrever aí, gente. Vamos ouvir. Irmãos, primeiro, nós precisamos, escreve aí, deixa eu te ajudar nesse discipulado. Precisamos procurar entender como Deus administra os seus propósitos. Primeiro nós precisamos procurar entender como Deus administra os seus propósitos. Por quê? Porque nós participamos dele. Porque nós somos cooperadores. E como cooperador eu tenho que participar daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Eu tenho que participar daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Então veja bem. Primeiro, escreve aí. Nós precisamos procurar entender como Deus administra os seus propósitos. A profecia do pastor David Wilkerson de 1986, ela aponta para esses dias. Então nós estamos vivendo nesses dias. Então eu preciso saber como Deus está administrando o propósito para esses dias. E continuar profetizando os próximos dias. Agora eu tenho uma realidade presente. Há uma realidade presente para viver agora, nesse momento, nesses dias. E como realidade presente, eu preciso buscar a Deus agora, nesse momento. Eu preciso procurar entender como Deus administra os seus propósitos. Esse é o trabalho dos profetas. O trabalho dos profetas é descobrir como Deus administra os seus propósitos. Segundo, examinar, ou seja, procurar saber com cuidado o que iria acontecer. Por isso que os profetas estavam estudando sobre Jesus. Eles profetizavam acerca de Jesus. O profeta messiânico Isaías, você lê o livro de Isaías, ele aponta tudo para Jesus, né? Nós temos duas verdades aqui. Examinar. O que é examinar? É procurar saber com cuidado o que irá acontecer. Com cuidado, não é falar. É procurar entender. Essa é a primeira coisa, eu preciso examinar. Procurar saber com cuidado o que irá acontecer. Porque tem um tempo e uma ocasião que irá acontecer. Há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu, né? Nós temos que aprender a lidar com o sofrimento presente e com a glória que vai seguir esse sofrimento. Não é? Todo sofrimento, irmão, vai gerar uma glória. Então, se nós estamos padecendo um momento agora, tem gente lucrando com a dor dos outros? Não tem problema. Tem gente ganhando dinheiro com a dor dos outros? Tem gente ganhando dinheiro com a dor dos outros. Com a dor dos outros que eu estou dizendo, a dor do mundo, não é? Tem gente que se aproveita disso. Mas qual é o seu propósito como profeta? É procurar entender como Deus administra os seus propósitos, porque eu quero participar deles. Eu quero contribuir com o que Deus está fazendo, entendendo que o meu sofrimento presente, a minha realidade presente, vai me arremeter para uma glória futura. Amém? David Wilkerson profetizou isso em 1986 e tantos profetas já profetizaram. A Bíblia é uma profecia, a Bíblia é a profecia de Deus. Amém? A Bíblia é a profecia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há duas esferas invisíveis que você precisa aprender nesses dias. Eu estou falando aqui para pessoas, para que você aprenda a entender esses dias, para parar de sofrer. Porque depois que você entende, acabou, você não sofre mais. Depois que você entende esses dias, você não sofre mais, amém? Amém? Depois que você entende, você não sofre mais. Você precisa entender duas esferas invisíveis para esses dias. Primeiro, a esfera superior que está acima do céu, você não vê. Mas você sabe que a esfera invisível é ela que dá destino para a esfera visível. E a outra esfera invisível é a esfera que está no seu interior. Então, quando a esfera invisível do céu se une com a esfera invisível que está no seu interior, a gente traz a realidade e o visível. E Deus espera que elas se encontrem para manifestar aquilo que é visível. Agora, irmãos, entenda uma coisa, o foco de Deus está sempre dentro de nós. O foco de Deus está sempre apontado para dentro de nós. Por quê? Porque Ele examina o coração do homem para retribuir a obra dele. Por isso que Ele diz, filho meu, me dá o teu coração. Ele não está dizendo, filho meu, me dá o teu dinheiro. Filho meu, me dá teu carro. Filho meu, me dá tua casa. Filho meu, me dá uma cesta básica. Não, Ele não está pedindo isso.
Porque se ele tiver o teu coração, ele tem tudo que é seu, porque do coração é que saem as saídas para a vida. Amém? É o que sai as saídas para a vida. Então, o foco de Deus, eu vou falar de novo, o foco de Deus está sempre dentro de nós. Por quê? Porque ele examina o coração do homem para retribuir segundo a obra dele. Porque não adianta você fazer uma obra, não adianta você trabalhar numa obra. Se eu estou trabalhando, pastor, estou fundamentando. Você pode trabalhar numa obra e não receber honra, não receber herança por isso. Por quê? Porque Deus examina o coração. Deus examina sempre a intenção pela qual você está fazendo isso. Qual a intenção que você está fazendo isso? Por isso Deus não quer o seu serviço, Ele quer o seu coração. Por isso Ele parou o seu serviço aqui fora. O mundo parou para que as pessoas se voltem para casa para descobrir o que realmente tem em seus corações. Para ver o quanto elas estão longe de Deus, o quanto elas estão desviadas da verdade, o quanto elas são ambiciosas, quanto elas são promíscuas, e quanto nós, deixa eu me incluir aí, enquanto nós somos ambiciosos, promíscuos, imorais. Por quê? Porque as nossas intenções é que Deus pesa. Não é as minhas atitudes, as minhas intenções me arremetem para uma atitude correta. Eu posso ter uma atitude correta com uma intenção maligna. Como eu posso ter uma atitude errada, mas com uma intenção correta. Então veja bem, querido. Claro que Deus quer unir as duas coisas, a intenção correta com uma atitude correta. Deus, meu irmão, aí agora é fera, agora você tem que pegar no seu espírito. Deus age numa esfera invisível. Por quê, pastor Luiz? Eu vou repetir, escreve isso. Deus age sempre na esfera invisível. Por quê, pastor Luiz? Porque é no campo invisível que habita o possível. É no campo invisível que habita o possível. Eu vou repetir. É no campo invisível que habita o impossível. Amém? Ou melhor, o possível. Onde é que habita o possível? O possível habita num campo invisível. O impossível é que está no visível, não no invisível. Por isso que Deus habita num campo invisível, porque no invisível está o possível. Amém? Deus habita num campo invisível, porque no invisível está o possível. Amém? Eu vou repetir. O impossível, pastor, eu quero o impossível. O impossível está no visível, não no invisível. Por isso que você tem que ser arremetido para dentro. Por isso Deus parou o funcionamento fora para jogar você para dentro, porque aqui dentro que está as suas buscas, as buscas que você está caçando elas dia e noite, as buscas, as respostas. Aí dentro, amém, é do coração do homem que sai todo o mal, é do coração do homem que sai todo o que é maligno. Meu Deus, que palavra é essa? Olha aqui, capítulo 7 de Marcos, versículo 17. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos interrogaram acerca desta parábola. E eles lhe disse: também vos não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, pois não lhe está no coração, mas no ventre e é lançado fora? Versículo 20. O que sai do homem é o que contamina. O que sai do homem é o que contamina. Por quê? Versículo 21. Pois do interior do coração dos homens sai dos maus pensamentos, os adultérios, as prostituições e os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Todos os males procedem de dentro e contaminam. Todos os males procedem de dentro e contaminam. Marcos capítulo 7 e o versículo 14. Vamos ler do 14, eu não vou ler, mas do 14 ao 23. O que sai do coração é o que contamina. O que sai do coração é o que contamina. Amém? Por isso Deus trabalha numa visão, querido, invisível.
Amém? Porque no invisível habita o possível. Deus parou tudo que é visível, abalou céus e terra para que o inabalável permaneça. Deus abalou céus e terra para que o inabalável permaneça. Então, se o caos está batendo aí na sua igreja, se o caos está batendo na sua porta, o caos está batendo na sua empresa, deixa Deus abalar. O que é inabalável vai ficar de pé. O que é inabalável aí vai ficar de pé. A sua família é inabalável, vai ficar de pé. Seu ministério é inabalável, vai ficar de pé. Sua chamada é inabalável, vai ficar de pé. Tudo que é inabalável vai permanecer de pé. Não tenha medo, não tenha medo. Então, querido, Deus age na esfera invisível, porque é no campo invisível que habita o possível. No campo visível habita o impossível. Essa é a dinâmica de Deus. Amém? A dinâmica de Deus é essa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus habita no invisível. Você consegue ver o invisível agora? Agora que parou todas as obras visíveis, né? Todo o funcionamento visível parou, você consegue entrar aí dentro de você e ver o que Deus está fazendo no seu coração, na sua casa. Amém? O que é inabalável vai permanecer. Deus está abalando céus e terra, o inabalável vai permanecer. Não tenha medo, não tenha medo. O inabalável vai permanecer. Amém? Tem uma canção aqui que eu gosto demais, irmão. Vou botar ela para você ouvir um pouquinho. Quando ele diz assim, tu me levanta acima das montanhas, tu me coloca no teu colo, então ali eu estou seguro. Tu me levanta melhor do que eu sou. Sim, essa canção é a canção que tem mexido tanto com a minha vida. Rise me up, né? My up, sei lá. Meu inglês é lindo. Escuta um pouquinho isso, querido. Está em inglês, mas escuta um pouquinho. É isso que o Senhor quer fazer com você. Levantar você. Amém? Levantar você. Por isso que Ele está parando você para poder te ajudar. Às vezes Deus tem que parar muitas coisas para poder ajudar as pessoas. Amém? É isso. Ele me levanta acima das montanhas, querido. Me levanta acima, né? No seu colo eu sou melhor do que em qualquer lugar. Sim. É hora de ir para a presença de Deus. É hora de seguir a glória de Deus. É um momento que Deus está trazendo você para Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É esse Deus que me levanta. Deixa eu botar aqui em português. Eu tenho ela em português aqui com o Kila e com a Lívia Soares. Aí você pega ela melhor. Eu queria terminar hoje com essa canção. Acima das montanhas. Acima das montanhas. Eu estou profetizando, virá uma restauração e um despertamento. Virá um despertamento sobre o Brasil que nunca nós vivemos no Brasil e no mundo, irmãos. Virá um despertamento, um grande despertamento que varrerá todo o planeta Terra, como profetizou David Wilkerson. Virá sim um grande despertamento. Se prepare e você verá a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, eu quero terminar a live dessa manhã com essa canção e glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Preste atenção na letra. Você consegue ouvir daí, não consegue? Quando estou só e fraca está minha alma, mas tentam me abater. Eu simplesmente espero no silêncio. Eu espero no silêncio. Até sentir tua presença aqui. Me leva
levantou acima das montanhas, me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em seus braços, me levantou, melhor do que eu sou. Melhor do que eu sou. Desperta em mim. Só adore. Essas 7.000 pessoas que estão comigo aqui, só levante a mão e adore, por favor. Olha, estamos em 7.000 aqui. É o número perfeito. Declaramos vida onde não há vida, Yeshua. Declaramos vida onde não há vida. Declaramos a tua graça onde não há graça. Declaramos amor onde não há amor. Declaramos cura onde não há cura. Sim! Me levantou acima das montanhas. Me levantou para andar por sobre o mar. Forte sou, estando em seus braços. Me levantou, melhor do que eu sou. Não esqueça, se Deus está te levantando, é porque Ele é muito melhor do que você é. Muito melhor do que você é. Não firme a sua vida naquilo que você é. Firme a sua vida naquilo que Ele faz, naquilo que Ele é. Porque é no invisível que habita o possível. Deixa Deus trabalhar nesses dias. Um despertamento virá sobre o Brasil. Vamos orar e jejuar a nação brasileira, porque um despertamento virá sobre a nossa nação. Receba a graça de Deus. Eu tenho 40 segundos. Fica com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Me levantou. Sim. Receba a graça de Deus. Fica com Deus.